Boa noite, Wolf. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Consegue me escutar Tudo? bem? Sim, sim, estou te ouvindo bem, sim. Deixa eu já Bacana. acionar a transmissão aqui no YouTube e no Facebook. Aí, agora estou te vendo melhor. Pronto, aí já estamos transmitindo, tanto no Instagram quanto no Facebook. E aí vamos aguardar uns minutinhos pro pessoal chegar. Tudo bem? Bacana, tudo bem. Vamos aprender um pouquinho como é que faz transmissão ao vivo aqui da live. Aí você vai viciar. Legal, legal. Bom, para quem está entrando agora, muito boa noite. A gente está transmitindo ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Então vocês podem escolher aí o canal que for de preferência de vocês. Vamos deixar o chat aberto. Então a qualquer momento, se vocês quiserem tirarem dúvidas, qualquer coisa, vamos colocando. Então a gente vai aguardar mais um minutinho para dar o horário certo e a gente poder começar. Aí tem bastante gente chegando aí. Hoje a audiência vai ser boa, hein, Alexandre? Com certeza, pô, participação ilustre aqui. Eu falo mais por você, a participação do Alexandre. Vamos reviver alguma das negociações aí do passado. Pois é, rapaz, você vê. Estamos juntos aqui falando da mesma coisa. Mas é bom, acho que a gente já pode ir iniciando então. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conhecer os bastidores das negociações aí das grandes empresas e como que a gente pode se preparar para obter resultados superiores. Então, eu sou Alexandre Cury, sou especialista em negociação, resolução de conjunta de problemas, e hoje meu convidado é o Wolf Girsas. E antes da gente começar, antes de eu passar a palavra aí para o Wolf, eu queria pedir permissão para fazer um convite hoje. Eu estou promovendo, essa é uma série de uma maratona de lives que eu estou fazendo, então eu estou fazendo hoje, para vocês terem uma ideia, essa já é a segunda do dia, então ó, há pouco eu estava em uma outra, discutindo também negociação, e na verdade essa maratona de lives eu estou fazendo como uma forma, são 2 semanas onde a gente vai esquentar um pouco, se preparar para a terceira semana, que é um evento que vai acontecer entre os dias 26 e 29 de janeiro, que é a Semana do Negociador. Então, nessa semana vai ser um evento totalmente online, 100% gratuito, onde eu vou ensinar, através de 3 aulas, como vocês a conduzir negociações bem-sucedidas em qualquer circunstância. Então, nessas aulas, o que eu vou dar é os passos essenciais para alcançar o sucesso nas suas negociações. Só que, para poder participar, tem que se inscrever. Então, eu vou deixar aqui, quem está no Instagram, o link está na minha bio, é só ir lá e acessar. E no YouTube e no Facebook, eu vou deixar lá nos comentários o link, porque só vai conseguir receber as aulas quem de fato tiver cadastrado, porque essas aulas não vão ser abertas, são aulas exclusivas e vão ser enviadas através de um link, mas só realmente para quem tiver cadastrado. Então, eu não gostaria de ficar fora dessa oportunidade se eu fosse vocês. Então vamos Acho lá, que eu meu também convidado. não, viu, Alexandre? Eu vou Obrigado. querer participar também. Por favor, você é o convidado de honra. Então vamos lá, Legal. meu convidado de hoje é o Wolf Girsas. Wolf tem uma experiência enorme, acho que muita gente que está assistindo a gente agora conhece. Então ele trabalhou em compras há muito tempo aí dentro do setor automotivo, mas eu vou deixar ele se apresentar, que eu acho que ele pode falar com mais propriedade. Seja bem-vindo, Wolf. Legal, bacana, Alexandre. Uma boa noite e boa noite a todos aqui que estão nos acompanhando, né? Bom, primeiro eu queria agradecer, Alexandre, o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui contigo, né? E o Alexandre é um especialista em resolução de conflitos e negociações. A gente já trabalhou no passado em posições opostas aí da mesa de negociação. Então a gente sempre teve muito trabalho, muito conflito para resolver, né? Bom, deixa eu me apresentar um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui e não me conhece, né? Eu sou engenheiro formado pela FEI,
tenho especialização em finanças e um MBA pela FGV, né? Eu tenho 26 anos atuando na área de compras, já atuei em diversas posições de liderança, né? Sempre na área de procurement, né? Morei nos Estados Unidos, atuando como gerente de programas, eu já fui gerente de redução de custo, não só pela área de compras, mas também atuando pela área de engenharia, de desenvolvimento, né? Eu gerenciei o lançamento do EcoSport, esse modelo que está agora aí nas ruas, foi lançado em 5 plantas de manufatura ao redor do mundo, uma experiência enorme aí de atuar com compradores em toda a parte do mundo, né? Já atuei também na área de gerenciamento de riscos e estratégias de compras, né? E eu posso dizer que eu sou um apaixonado pela área de compras, toda essa energia, né, o relacionamento, que é a base fundamental em qualquer mesa de negociação, né? E apesar da minha inclinação pela engenharia, que é a minha formação, né, minha mãe sempre me falava que eu deveria ser um advogado, porque eu gostava muito de argumentar e negociar com ela, né? Então, acho que eu estou no caminho certo aí. É isso aí, a negociação ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? Então Exatamente. é fantástico, a gente não imagina. E para mim realmente é um grande prazer ter você aqui essa noite. E eu só queria fazer, antes da gente começar com algumas perguntas aí, para começar a explorar um pouco mais esse conhecimento aí para nossa audiência, saber como eles vão navegar melhor aí dentro de compras, conversar um pouco sobre a resolução conjunta de problemas, que é esse método que eu trabalho muito, a negociação integrativa. Então, eu queria só fazer um pouco dessa abertura e a gente já começa a trocar algumas ideias. O que acontece é que uma geração atrás predominava uma versão, uma visão hierárquica da tomada de decisões. Então, o que acontece? Quem estava no topo da pirâmide, seja no trabalho, seja na família, na política, tomava as decisões e quem estava embaixo seguia as ordens, né? Era o famoso quem pode manda e quem tem juízo obedece. Só que as coisas mudaram, então o mundo mudou. Então a gente tem hoje uma avalanche de informações, a gente tem muita coisa diferente com o avanço da tecnologia. E a sociedade em si, ela passou a ser composta de organizações muito mais horizontais do que eram antes. E, consequentemente, as decisões elas deixaram de ser tomadas assim, eu mando e você obedece. Na verdade, o que começou a acontecer é que as coisas são muito... dar ordens já não funciona mais. E nem no trabalho, nem na família. E para conseguir o que você queria, ou o que você quer, você é obrigado a negociar. Então o que acontece é que, goste ou não, todos nós somos negociadores. Não tem jeito. E a questão que se faz é que desde a infância a gente foi treinado naquele método tradicional de negociação, onde para um ganhar o outro obrigatoriamente tem que perder. Isso causa uma série de dificuldades, torna o processo muito difícil. A resolução conjunta de problemas, ela vem mostrar que, na verdade, não precisa ser assim, que os dois lados podem ganhar, e ganhar muito. E aí o Wolff é uma grande prova do quanto a gente trabalhou nesse sistema ao longo da nossa carreira e o quanto isso é melhor para negociar. Bom, mas eu não vou me empolgar, porque sempre que eu falo desse assunto eu me empolgo, se bobear eu fico a noite inteira aqui falando. Então, eu vou passar a pergunta para você e vamos já começar a tirar uns segredinhos aí. Mas como é que você vê essa questão da resolução conjunta de problemas aí na tua vida? Como é que foi isso na prática para você? Ô, Curi, assim, você está muito certo, né, na posição de que realmente as pessoas sempre acham, né, que para um ganhar numa negociação, o outro tem que perder, né? E sempre se assemelha muito a negociação a uma batalha campal, né? Que eu entro lá, que você não é ali a pessoa que está negociando comigo, mas você... E outro problema aqui que a gente vê que é muito comum, né, de achar que a pessoa que está negociando ela é um ser superior, né? Eu sou comprador, eu...
Então, eu que tenho o poder da decisão e esse é um dos maiores erros realmente que a gente tem, né? Então, a questão do relacionamento, ela realmente é de fundamental importância, né? E quando eu falo relacionamento, Wolf, eu acho que nós estamos com algum problema no som, o som tá cortando um pouco. melhorou? Tá melhor agora? Opa, acho que agora foi. Vamos lá. Ah, legal. Vou só ver se eu acho que eu fiz aqui a mudança certa aqui para. Então, que eu estava comentando, que essa parte do relacionamento realmente ela é de fundamental importância, né? E quando a gente fala de relacionamento, eu comentei que muitas pessoas, elas se confundem o relacionamento numa negociação com amizade, né? E, na verdade, ela está ligado ao respeito, né? Então, é óbvio que no momento de uma negociação, é um momento onde cada um está buscando defender os seus interesses, né? Atingir um objetivo, e nessa energia do momento é comum a gente entrar no nosso natural do ser humano, que é defender qual que é a minha posição, né? E, naturalmente, quando você está vendendo, você quer ter o seu melhor resultado, você quer atingir o seu maior preço, né? E se você está comprando, naturalmente, você quer comprar pelo menor preço, né? Então, por isso que é natural nós olharmos exclusivamente para onde que a gente quer chegar, né? E nesse momento a gente se esquece de olhar quais são os interesses que estão por trás das posições que as pessoas estão trazendo, né? Então, realmente a forma de se construir uma ligação, né, dessas duas pontas, entre as posições e o interesse, realmente você entender o lado da pessoa, qual que é o interesse que ela tem por trás daquela posição, e daí você chegar no resultado esperado, né? Então, quando você faz a pergunta, ela traz um ponto importante, né, sobre como que é a resolução conjunta de problema, né? Esse é o ponto, porque nós nos distraímos muito no problema. A gente acaba focando no problema e não na solução do problema. E o foco no problema não traz resultado, né? O foco no problema simplesmente desvia a atenção. E se você colocar o foco na resolução, sim, você vai trazer uma construção de algo que vai chegar no objetivo que você tem, né? Então, a resolução conjunta de problema é mudar o foco do problema para a solução do problema, né? E aí está aberto a conhecer quais são os interesses do seu negociador, para daí sim, de uma forma construtiva, você convergir para um ponto em comum, né? E é importante porque você precisa reconhecer que o negócio ele tem que ser interessante para os dois lados, né? Porque a partir do momento que o negócio ele se torna menos atrativo para um dos lados, essa negociação, esse resultado vai ser de curto prazo, né? Com certeza. Exatamente, isso que você falou é muito interessante, porque a gente quando foca no problema, isso gera uma questão que é você está focando em alguma coisa que você não tem controle, você não consegue mudar. E quando a gente foca em alguma coisa que a gente não tem controle, a única coisa que a gente vai conseguir é discutir, é entrar numa disputa, entrar num campo de batalha mesmo, como você falou. Por quê? Normalmente, nenhum dos dois lados da negociação consegue mudar isso, né? Então, a gente tinha muito isso, que eram variações cambiais, por exemplo, que acabavam acarretando em negociações. A gente não consegue mudar o valor do câmbio. A gente não consegue ir lá com o ministro e falar, olha, agora o câmbio não vai mais poder ser 6, tá? O bom para mim é 2,40, 2,50, então você mantém ele nesse valor. Mas a gente se foca muito no problema e acaba se focando em coisas que a gente não tem nada o que fazer. Ao invés de se focar de fato na solução, e aí sim a gente tem o que fazer, porque em discutindo a solução a gente consegue achar caminhos que se a gente ficar focado no problema não acha mais. Então essa questão é muito interessante. Então, E é interessante, olha, que muitas vezes isso acaba sendo natural da pessoa, né? A gente não faz de forma intencional, acaba sendo natural e é uma mudança tão simples, mas que traz um resultado tão grande na prática, né? é verdade, isso faz toda a diferença.
Agora, conta pra gente aqui, Wolf, se você pode compartilhar com a gente um caso de sucesso que a gente pudesse analisar aí. Bom, bom, com certeza. Acho que, na verdade, assim, 20 anos de profissão, a gente acumula bastante história, né? Então, se for para sentar aqui e falar sobre as histórias das negociações, a gente pode ficar até amanhã. Mas aí vamos, pelo menos precisamos de uma cervejinha, né? Se for para bater um papo assim, aí pelo menos a gente vai mais. Mas eu acho que bom, o caso mais recente, né, e me lembrou porque teve o anúncio da Ford do fechamento da planta de Camaçari, né, uma situação bastante chata aí que aconteceu, né, muito triste, mas a Ford anunciou o fechamento da planta de São Bernardo, né, do Campo, há 2 anos atrás, né, que era uma planta que a gente produzia, tinha operação de caminhões nessa planta, né? Eu estava liderando o processo de fechamento das negociações com os fornecedores dos claims que eles tinham colocado, né? E tinha um fornecedor que produzia na mesma linha de montagem peças que atendiam não só a nossa produção de caminhões, como também a nossa operação da Troller em Horizonte, no Ceará, né? E a Troller, como vocês sabem, é um veículo 4x4 que a gente produz um volume muito pequeno, de 1.300 unidades por ano, né? Então, quando houve o fechamento da planta de São Bernardo, que era uma planta que produzia lá em torno de 35 mil a 40 mil caminhões, houve um impacto muito forte para esse fornecedor, né? Ele passou a produzir de 40 mil a 1.300, né? E como o fornecedor ele dividiu os custos fixos de fabricação, né, e de operação, e agora num volume muito menor, realmente ele teve que trazer um sobrepreço aqui que não estava contextualizado nos contratos que a gente tinha, né? Então, quando nós sentamos na mesa de negociação, para negociar, realmente nós focamos no problema, né? E realmente cada lado focou no seu problema. Bom, do meu lado, eu não estava obrigado a dar nenhuma alteração de valor, porque realmente o contrato era individual, né? E não estava contextualizado com todo o volume que ele produzia. Era uma situação que acontecia, mas que contratualmente não estava coberto, né? Já do lado do fornecedor, o cálculo de custo havia sido feito em cima do volume total, né? E faz sentido, né? E do lado dele ainda, ele dizia, olha, vocês se beneficiaram disso, né? Porque por anos vocês produziram os veículos, eu te entreguei peça com o cálculo do volume total, então para você foi bom. Por que agora que o volume caiu, você não quer me dar uma correção nesse valor, né? Então, se você para olhar exclusivamente as posições, né, cada posição faz todo sentido, né? E justamente quando a gente se focava aí, eu não queria nem olhar o cálculo que ele trazia do impacto, que era de sair de 40 mil unidades para 1.300, porque realmente o preço da peça triplicava, né? E outro ponto é que, como a gente tinha negócios com esses fornecedores, vários outros negócios, né? A posição que tinha dentro da companhia, ela, bom, como que um fornecedor desse traz um sobrepreço dessa forma com um fornecedor que a gente tem em tantos negócios, que está ganhando tantos negócios com a gente, né? Mas do lado do fornecedor, aquela unidade que entregava aquela peça, ela produzia só aquela peça, né? Então ele não queria amargar o prejuízo em detrimento de outras unidades de negócio e ganhar, ter um lucro, sendo que aquela teria o prejuízo, né? Então a área de vendas ficou pressionada por aquela unidade de negócio, falando, não, eu não quero esse negócio, eu vou devolver ou quero um reajuste de preço que justifique, né? Bom, então, por aí você já entende a dinâmica e o tamanho do problema, né? E essa foi uma negociação que demorou muito tempo, né, para a gente conseguir resolver, e justamente porque cada lado não queria, o approach inicial que ambas as empresas tomaram foi de literalmente ficar focado na sua posição e não querer se mover daí, né? Então, somente a partir do momento que quando a gente começou a olhar realmente não para o problema, mas para a solução do problema, é que daí, dos dois lados, cada um começou a trazer para a mesa de negociação alternativas, possibilidades, e daí a gente se desarmou. E daí, nesse momento, começou a aparecer oportunidades que ninguém antes tinha pensado. Parece simples, mas questões assim, puxa, impactos que tinham acontecido no passado e que a gente, até mesmo o fornecedor,
entendia muito bem, porque tinha sido um momento anterior, e que a hora que se resolveu, trouxe uma forma diferente dele apresentar aquele problema dentro da organização dele. Todos os impactos do fechamento, a parte de obsoleto, a junção de nível econômico com os impactos de volume. Então, enfim, todo o foco na resolução do problema possibilitou os dois lados a entrarem na mesa de negociação desarmados, né? E poder, mais ainda, voltar para dentro da sua organização com propostas que pudessem solucionar o problema. Ó, você não pode, então, me fazer um lote de produção de 1 ano, e daí você, com isso, você otimiza seus custos, você traz uma equipe que faz essa produção em 3 semanas, depois você pode trazer essa equipe com pessoas que são terceirizadas, enfim, começamos a montar uma equação e o resultado dessa equação se traduziu em custo. Então, ambos chegaram em soluções, vamos dizer assim, negociadas, mas porque a gente se desarmou, né? E não ficou simplesmente na sua posição, mas sim olhando os interesses que estavam. E quando a gente olhava os interesses, se justificava, porque faz sentido, né? Tudo que cada posição estava justificando, né? Isso, uma coisa que você falou que é muito interessante, que é, na maior parte das vezes, quando a gente leva uma posição para a mesa, essa posição é justa, ela é lícita. Do mesmo jeito que era lícito para esse fornecedor que caiu o volume e a composição de custos dele considerava um volume maior, ele tinha um pênalti, tinha o lado da Ford também, que era lícito, era justa de não repassar um aumento tão significativo, porque isso compromete uma série de outros fatores. Então, isso é interessante na negociação. Às vezes que a gente leva posições para a mesa de negociação, a gente vê que as duas posições são legítimas. As duas posições são justas. E o que acontece em grande parte das vezes é que um lado, ele quer impor a posição dele ao outro, mesmo que isso seja força. Aí a gente começa naquelas negociações difíceis, né? A gente tem... eu escuto muito aluno vir reclamar comigo que ele vai negociar com uma pessoa difícil. E a base de que tá bom, é difícil porque a gente está querendo que o cara faça o que a gente quer e não o que talvez faça sentido para ele. E você sabe que tem um estudo que mostra que as grandes guerras elas aconteceram justamente por isso, porque um lado ele julgava que a posição dele era tão lícita, era tão justa, que ele poderia impor para o outro lado a sua posição, mesmo que isso fosse a força. E aí o outro lado vai se defender, também vai buscar isso e gera uma guerra. Então, o Roger Fisher sempre falava o seguinte, que toda guerra é uma negociação mal conduzida. E é muito legal ver que quando as partes percebem isso, e percebem que não vão chegar a um acordo, né? Porque quando você está de trás de uma posição, e ela é uma posição lícita, é uma posição justa, você fica numa discussão que não tem como chegar a um acordo, porque normalmente essas posições são antagônicas. Agora, existe o que você falou, os interesses não são antagônicos. E quando a gente busca, quando a gente vai um passo além, a gente começa a explorar possibilidades que atendem os dois lados e não causam todo esse transtorno, né? Acho que isso é a beleza da resolução conjunta de problemas, né? Exatamente, Legal. Agora, bom, vimos um caso que deu certo, mas eu imagino aí que durante sua carreira você deve ter tido vários casos que não foram tão bem assim, né? Conta um pra gente aí, pra gente ver o que dava para ter feito diferente. Bom, realmente, às vezes a gente sai da negociação, da mesa de negociação, achando que a gente poderia ter feito algo um pouco melhor, né, diferente. E, na verdade, Alexandre, essa questão, né, de uma negociação ser bem sucedida ou não, ela está muito relacionada ao quanto você se prepara para sentar na mesa de negociação, né? E o paralelo que eu faço aqui é igual a quando a gente vai comprar uma ação na Bolsa de Valores, né? Hoje tem muito home broker, né? A gente se prepara lá para comprar uma ação. E é muito difícil você acertar exatamente o melhor ponto de entrada da ação, que a partir dali você só vai ter ganho, né?
mas é muito importante você se preparar com informação para poder tomar essa decisão, né? Então, normalmente, quando você vai comprar uma ação, você faz toda uma análise, você olha para trás daquela empresa e vê qual que foi a rentabilidade passada, qual que é o balanço daquela empresa, os resultados que ela apresentou até ali. Você faz uma análise gráfica, que daí você vai estar parando e olhando para cima, né? Para frente, e daí você traça um paralelo para o futuro, né? Então você correlaciona o que aquela ação, como ela se movimentou no passado, de como que ela vai se movimentar para frente, né? Daí você traça os pontos de entrada, pontos de saída, e determina o melhor ponto de compra, né? Da mesma forma é uma negociação, né? E toda vez que você faz isso na compra de uma ação, na Bovespa, você aumenta as suas chances de ganho, né? E numa negociação é a mesma coisa. Então, na minha experiência, toda vez que a gente falha na preparação para se sentar em uma mesa de negociação, a nossa chance de sucesso se reduz da mesma forma. Muitas vezes a gente subestima aquele momento, né? Então, quanto mais você souber sobre aquela empresa, sobre a cultura da empresa, sobre as pessoas com que você vai estar negociando, melhor são as suas chances de poder ter uma negociação de sucesso, né? Então, e eu digo muito assim, é importante você escrever, porque daí vão vindo insights, né? E daí você pensa, é óbvio que depois que você já está acostumado a negociar com aquela pessoa, você já se utiliza grande parte daquela preparação e já parte mais para a questão estratégica, né? Mas é importante você saber com quem que você está negociando, qual que é o cargo daquela pessoa, a área de responsabilidade, né, as personalidades, o estilo. Se é uma pessoa conflitiva, se é uma pessoa pacificadora. Você falou muito aí dos seus alunos que falam, pô, mas ele é um cara difícil de se conversar, né? Então, é importante você saber isso, né? Por máximo que talvez você não queira pensar naquele momento, você quer ver só como que vai ser sua negociação, é importante você conhecer o perfil da pessoa, né? Quanto tempo ela teve na organização, qual que é a experiência, se o background dela é de engenharia, de compras, é de finanças. Então, se o cara for de finanças, ele vai se ater muito mais aos números, né? Como que ela é vista dentro da organização, né? Como que foi as últimas negociações dessa pessoa no passado, né? Qual que é a estrutura de decisão, se ele toma a decisão na reunião, se ele vai escutar o que você vai falar e vai sair para tomar a decisão e voltar depois com uma resposta, né? Tudo isso altera a estratégia de como você vai entrar naquela negociação, né? Muitas vezes a gente subestima e não faz toda essa preparação, né? E da mesma forma, você pode ter um resultado que não seja o melhor, né? E também saber quais são as circunstâncias daquele negócio, né? Como está a saúde financeira da empresa, então você sabe como que ele tem de flexibilidade para poder se comportar, né? E mesmo aquele negócio que você está negociando, qual que é o tamanho, qual que é a proporção para aquela empresa, e quanto que realmente faz sentido ele querer, então você sabe quanto que ele vai brigar para ter aquilo lá, né? A escola de Harvard, em termos de negociação, estabelece lá o BATNA, né, o ZOPA e o Walk-Away, né, que o BATNA é o melhor ponto de negociação mais alto, o ZOPA, né, o Possible Agreement, né, onde você acredita que vai conseguir chegar, o Walk-Away, que é o menor, a partir dali não vai fazer sentido você fechar aquela negociação, né? Então, tudo isso é importante você estabelecer e saber quais são os pontos e utilizar isso a seu favor para tomar a decisão, né? Então, às vezes que eu minimizei essas questões e a gente muitas vezes entra na sala de negociação sem ter se preparado, às vezes você tem até esse conhecimento, mas você não se preparou de forma adequada. Então, a pessoa com quem você está negociando, ela pode tirar benefício disso daí, né? E você não se sair bem nessa negociação, né? Então, acho que as questões que a gente fala de fracasso e sucesso está muito relacionado a essa preparação. E daí eu trago um outro exemplo aqui, né? Que eu acho que é interessante, porque quando você imagina uma pessoa que está indo comprar uma casa, né? E está relacionada à estratégia que você monta para saber, bom, a estratégia minha é chegar em tal ponto na negociação, né? Então o meu sucesso vai estar relacionado ali. Então, imagina uma pessoa que vai comprar uma casa. E ela acaba comprando aquela casa por um preço superior ao preço do mercado, né? Então, o cara que vendeu, fala, poxa, me dei bem nessa negociação, né? Vendi por um preço superior, bacana, peguei o dinheiro, fui fazer meu negócio, legal. E quem comprou
comprou pagando mais do que era o preço do mercado, porque ele tinha informação de que teria ali, sei lá, um metrô, um shopping que sairia alguns meses depois naquela região, que seria aprovado. Então, o preço da casa que ele comprou triplicou, né? Então, quando ele pagou um preço superior ao preço de mercado, na verdade, ele fez dessa forma para não correr o risco de perder o negócio, né? Então, pagou a mais, mas também tinha informação que venderia por muito mais. Então, os dois ganharam, né? Então, você mencionou, né, sobre essa questão do ganha-ganha. Esse é o ganha-ganha, onde cada um atinge o ponto, o objetivo que queria chegar, né? E não é difícil você ter esse ganha-ganha. Muitas pessoas se confundem em achar que o ganha-ganha é dividir o prejuízo ou dividir o resultado, né? E a gente sabe que dividir prejuízo é a pior negociação que você pode fazer, né? É o meio termo, né? O meio termo é a pior desgraça que existe. Pior resultado, né? E daí entra mais na parte de contabilidade e finanças do que de negociação, né? É verdade. Essa questão da preparação é interessante, porque quando a gente pesquisa, porque poucos negociadores se preparam. Por incrível que pareça, dada a importância disso, é muito pouca gente que se prepara. E quando a gente pesquisa isso, quando a gente vê o porquê que eles se preparam, a resposta é sempre a mesma. Não, é que eu não tenho tempo. O que o pessoal não consegue ver é que o tempo que você dedica preparando a negociação é um tempo que você vai, na verdade, ganhar depois. Porque a negociação mal preparada, ela tem muitas idas e vindas. E aí você acaba consumindo um tempo, você acaba se desgastando de uma forma muito maior do que se você tivesse com uma boa preparação. E se for uma preparação focada realmente nos ganhos mútuos, aí é muito melhor. Aí, com certeza, o resultado vai ser muito bom. Exato. E tem uma questão, Alexandre, numa negociação, né? A gente não pode ter medo de parar uma negociação e falar, olha, eu preciso sair, preciso de 10 minutinhos. Posso sair, tomar um café com a minha equipe e vocês ficam aqui na sala e a gente já volta em 10 minutos, né? Já aconteceu diversas vezes isso comigo, até de fornecedores, falam, Wolf, eu preciso de 10 minutinhos aqui com a minha equipe, a gente vai sair, você fica aqui, a gente vai tomar um café ali e já volta. Então, em alguns momentos é importante você fazer isso, para você se reestruturar. Se você vê que naquele momento ele te deu uma informação que você não tinha, não estava naquela sua preparação, no script que você tinha montado, tanto de um lado quanto o outro, deve parar a negociação e pedir um tempo. Pode ser 10 minutos, pode ser, olha, posso voltar amanhã e a gente volta nesse assunto. E daí, lógico, você precisa estar preparado, porque esse tempo, ele funciona dos dois lados, né? Porque a pessoa com quem você vai estar negociando também vai se preparar e vai utilizar aquele tempo para alterar a estratégia dele de forma a defender os interesses dele, né? Então, você tem que saber usar com consciência, mas é natural e a gente deve utilizar essa ferramenta de forma muito apropriada e muito tranquilamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, e é uma coisa que muita gente tem vergonha de fazer. Eu vejo muito isso também. E muitas vezes, você sabe que essa pausa que a gente faz, ela às vezes está envolvida com um certo desgaste emocional que você tem na negociação. E aí o que acontece? Às vezes é alguma pressão que você está sentindo, tudo. E naquele momento você está próximo do teu limite. E essa é a hora que a negociação acaba, porque aí você começa a discutir, a atacar, a ameaçar o outro lado, e é aí que você perde a negociação. E muitas vezes você pedir um tempo, você fazer essa pausa, é justamente o que vai te trazer de volta ao seu ponto onde você não vai mais estar no limite. E aí você vai conseguir raciocinar melhor, você vai conseguir tomar uma decisão melhor. Então o que eu falo sempre é nunca, jamais tome uma decisão em um momento de desequilíbrio emocional. Então esse tempo é super importante e é pouco usado também. Você tem razão, é um bom ponto. Exato. Ok. Mas vamos lá, eu acho que a nossa audiência está bastante interessada no que eles podem fazer na prática para trabalhar melhor com as áreas de compras aí. Então essa questão do relacionamento é extremamente importante. Eu sou uma pessoa que sempre valorizei o relacionamento, porque eu acho que isso traz uma facilidade para os dois lados na negociação. Então ele realmente
é bom. Então, acho que todo mundo aqui tem o interesse de ter um bom relacionamento com as áreas de compras. Então, assim, dentro disso, o que você acha que são três posturas que os negociadores têm que ter, que os compradores apreciam dentro de uma negociação? Uhum. Bom, eu acho que é, é fundamental numa negociação. Primeiro, a gente falou sobre a parte de relacionamento, né? E eu comentei que eu acho que o relacionamento não é amizade, né? Ele é o respeito, né? E então eu acho que a transparência, a integridade, né? Em uma negociação, quando você senta com uma pessoa que você sabe que você vai estar lidando com a verdade ali, isso realmente faz a diferença, né? Mesmo que seja difícil de aceitar, às vezes a pessoa está trazendo para você ali uma realidade que você não quer aceitar, não quer entender, mas é muito melhor a gente lidar com o mal que a gente desconhece do que o bem que a gente conhece, né? Então, acho que a transparência, a integridade, ela cria esse relacionamento, o respeito, e ele gera, é uma das posturas, acho que os compradores apreciam muito numa mesa de negociação, você poder acreditar naquilo que está sendo colocado, naquilo que está sendo discutido, né? Eu acho que outro ponto, Alexandre, é saber ouvir, né? Muitas vezes, no afã do momento, da temperatura, da discussão ali, o seu interlocutor não escuta o que você está falando, né? Então, eu já sentei na mesa com fornecedores que muitas vezes você está falando e ele não te escuta. Então, você percebe que aquela mensagem vai ser levada para dentro da organização de forma totalmente distorcida, né? Então, eu acho que isso é uma postura importante, você saber ouvir, né? E eu acho que outro ponto é a objetividade, né? Todo comprador, ele atua com diversas frentes ocorrendo, né? Você sabe que a área de compras, no final, ela é fim, né? Então, quando tem problema na linha de produção, acaba que o comprador ele é envolvido. Apesar de não ser uma atribuição do comprador estar responsável pela produção, mas porque o fornecedor não entregou a peça, então o comprador é envolvido. Teve um problema de pagamento. O comprador não é o responsável pela questão de pagamento, mas se ele não vai lá e entra e defende, né, as questões, os pontos lá que o fornecedor está trazendo, então ele acaba sendo envolvido. Então a objetividade é muito importante. Você vai sentar com o comprador, ele tem pouco tempo ali para te escutar, então é importante você ser objetivo. E utilizar o tempo da melhor forma possível, trazer já a informação de forma preparada, pronta, de forma que ele possa trazer para dentro da organização e trazer uma solução, né? Então, eu acho que essa é uma outra postura muito valorizada por um comprador, né? Então, eu acho que são dicas importantes aí para quem está na mesa de negociação, né? Sentando com o seu comprador, de utilizar aí com bastante objetividade, utilizar o tempo da melhor forma possível, né? Acho, sem dúvida, acho que são três pontos fantásticos, até para considerar dentro de uma preparação para a negociação, né? Então, você falou bastante da preparação, eu concordo que é um fator decisivo, um princípio básico, e eu acho que essas questões, né, transparência, saber ouvir, objetividade, eu acho que é fundamental você tratar dentro da negociação, dentro da preparação, né? E me diga uma coisa, agora vamos ver ao contrário, né? Quais seriam É. posturas que os compradores não querem ver, que eles realmente não gostam dentro de uma negociação? Olha, Alexandre, eu acho que a pior coisa que em uma negociação são realmente ameaças, né? E isso, o fornecedor que ele traz uma ameaça, né, numa negociação, ele realmente ele rompe aquele vínculo, né? E muitas vezes isso acontece de forma não intencional, né? Ou quando traz algum argumento inconsistente, né? Isso prejudica muito a credibilidade da pessoa com quem você está, é o seu interlocutor ali, seu negociador. Então, eu acho que a pior coisa que pode acontecer são ameaças, né? A gente trabalha em empresas onde a produção realmente ela não pode parar, então tem um ciclo, tem um ritmo, né? Então, tanto é função do comprador não deixar a negociação chegar num ponto em que o fornecedor se utilize dessa agenda para poder chamar a atenção para aquilo que ele quer, né?
Mas mesmo que chegue, eu acho que é também papel do vendedor não ameaçar, mas sim colocar as questões da forma como são, até talvez informar, mas não ameaçar. Então, acho que a ameaça é uma das piores posturas para você colocar na mesa de negociação. E muitas vezes as pessoas têm uma visão distinta, acha que aquilo é o único ponto, porque você trouxe no início lá, né, aquele desequilíbrio de achar que eu sou o comprador, eu posso tudo, eu que mando, eu que dou as ordens aqui, porque eu tenho o poder da compra, né? Então, às vezes, o vendedor já se coloca nessa posição menor, né, de inferioridade, e achar, bom, meu único argumento aqui é eu ameaçar de alguma forma, quer seja qual seja a forma que eu vou me utilizar, e de dizer que eu vou suspender uma entrega, quer seja, mas eu vou ameaçar para poder eu mostrar que eu tenho um argumento tão bom quanto o dele, né, e a gente poder ficar em igualdade de, de posições, né? Então, nunca utilize uma ameaça, porque isso vai romper a credibilidade do seu interlocutor, né? E sobre aí um outro ponto, eu acho que prometer o que você não pode cumprir, né? Tanto de um lado quanto de outro. Tanto o comprador não falar, não, tudo bem, a gente chega nesse preço, eu te dou lá um novo negócio que a gente vai ter daqui a um ano, tal, daqui a 6 meses. Se você não pode cumprir, se tem dúvida se aquilo realmente pode acontecer, não coloca na mesa. Da mesma forma, o fornecedor. Então, prometer o que você não pode cumprir, eu acho que são pontos assim que os compradores repudiam, são exemplos que a gente não deve utilizar. Eu acho que uma das questões para considerar se uma negociação é bem sucedida é justamente você ter um acordo duradouro, ou seja, que ele vai ser cumprido. Porque não adianta nada você fazer uma negociação, você ter um resultado fantástico e o outro lado não simplesmente não cumprir. Você sabe que eu tenho alguns alunos advogados e um dos grandes problemas que eles enfrentam, você sabe que essa questão da negociação para os advogados é uma coisa diferente, não é que nem para a gente que era uma coisa já natural. Para eles, nem sempre eles entendem que determinados processos são negociações. E às vezes o que acontece muito, por exemplo, um caso de divórcio, e aí chega num acordo e o acordo é extremamente positivo para uma das partes. Só que depois ele não é cumprido. Então, quer dizer, não adiantou nada. Por melhor que o acordo seja, se ele não for cumprido, a negociação não teve sucesso, né? Não valeu a Uhum. pena. Então, essa questão é muito interessante de prometer o que você pode cumprir, né? Não dá para a gente trabalhar com coisas, né? E essa questão das ameaças, isso é o pior que pode acontecer dentro de uma negociação. A gente tem casos aí na experiência que quando entra essa questão de ameaça, a coisa fica feia, porque o que acontece é simples, né? Ele entra num jogo de poder. Por quê? Se um lado ameaça, a tendência que o outro lado tem é de mostrar que, olha, se ele está mostrando a força dele, eu vou pagar na mesma moeda. E começa a ter uma ameaça também. E aí fica um ameaçando o outro para ver quem pode mais. E no final das contas, se os dois se esquecem, qual era o objetivo inicial da negociação? Então, isso é uma coisa muito importante. Era o que a gente quer chegar? Porque no meio da negociação, se a gente desviar aí para um lado que não está alinhado com aquilo que a gente queria desde o início, a negociação se perde. Aí começam a ter essas questões de ameaças, e aí tem muitos casos de ameaça que acabam se confirmando, e é ruim para os dois lados, né? No final, ninguém ganha. Você, quando rompe o relacionamento dessa forma, todo mundo sai perdendo. É verdade, é verdade. E muitas vezes é inconsciente, né? A pessoa traz aquela como uma forma, como a gente falou, de equilibrar as forças, né? Mas não vá por aí, porque você vai romper com o relacionamento, né? E existem outras alternativas, né? Essa é a questão. Quando a gente gera alternativas, quando a gente gera opções, não olhando só para aquele problema, mas tentando buscar a solução, como a gente estava falando no começo, a gente ganha uma lucidez dentro da negociação. As coisas, a gente enxerga caminhos que a gente não conseguia ver até então. E aí faz com que essas ameaças elas deixem de significar alguma coisa, né? Exato.
Wolf, eu acho que a gente poderia abrir aqui para umas questões da audiência, né? Acho que a gente já está caminhando aí para o final. Eu acho que vale a pena a gente deixar. Tem uma pergunta aqui. Eu não sei, o ID da pessoa é Cepolese, eu não sei o nome, mas ela está perguntando o seguinte: Wolf, como você acha que deve ser a relação entre o departamento de compras e as áreas produtivas? O quanto é importante esse relacionamento para a empresa? Claudinei, meu amigo Claudinei, muito É, importante a pergunta, muito importante a pergunta. Realmente, aquilo que a gente falou que o relacionamento, ele não é não está ligado à amizade, né? Ele está ligado ao respeito e isso está ligado à credibilidade, né? Quando a gente fala de respeito, fala de credibilidade. Então, é extremamente importante dentro das áreas, né? Da mesma forma que você trata com o fornecedor, você trata com as áreas de suporte, né? E compras, prestador de serviço dentro da organização, né? Então, é fundamental você criar esses vínculos, né? Entre as áreas com que você opera, porque são quem vai te dar as informações que você precisa para poder conduzir uma boa negociação. Então, quando a gente falou lá de preparação, né, você vai se preparar para uma reunião, e normalmente, diversas vezes a gente entra na reunião, o fornecedor traz informações, poxa, sua área de manufatura não é isso, ou a logística não deixa eu entrar com o meu caminhão a hora que eu quero. Então, você tem conflitos que você tem que resolver, né? E realmente, se você fica só na posição, você não entende por detrás, né, quais são os interesses de cada demanda que está ali, você não consegue solucionar o problema. Então, essa abordagem dentro da sua organização, ter um bom relacionamento e conseguir realmente, como prestador de serviço das organizações, você entender qual que são os problemas antes de você voltar com o seu fornecedor, você está fadado realmente a não ter um suporte de quem você precisa, que é a sua organização, frente a quem você está negociando externamente, né? Então, boa pergunta, Claudinei. Acho que a gente, sempre que trabalhou em conjunto, né, com as organizações, e na Ford a gente fala muito sobre matched pair, né, que é trabalhar com o seu par dentro da organização, né, não só com a engenharia, mas com a área de manufatura, logística. Então, toda vez que você trabalha em conjunto com essas áreas, você consegue realmente agregar mais valor, né? Então, fundamental importância. eu tenho uma questão entre tanto a área de vendas como compras, né? Que são áreas que elas exercem dentro da empresa uma função intermediária, né? Porque é interessante que, do mesmo jeito que internamente elas representam o fornecedor, no caso da área de compras, ou o cliente na área de vendas, perante o cliente ou o fornecedor, eles representam a organização que eles trabalham, né? Então é uma questão, às vezes, que você está no meio e às vezes o fornecedor te olha de um jeito que você não está ajudando. E internamente acha que você está ajudando muito o fornecedor. Exato. Então, por isso que eu acho que o relacionamento é fundamental, né? O relacionamento, a transparência, porque é importante que tanto o fornecedor quanto as áreas internas percebam que você está querendo fazer o melhor, né? Você não está querendo você ganhar e o outro perder, mas sim fazer o melhor para todo mundo, né? Garantir um acordo duradouro. Exato. Legal, não sei se tem mais alguma pergunta. Opa, temos mais uma pergunta aqui da Rebeca. Você acha que com o Covid e todo o assunto em torno de suprimentos possibilitou um novo olhar aos profissionais de suprimentos que nem sempre são lembrados? Eu acho que a dinâmica, né, da área de compras mudou um pouquinho com essa questão do Covid, né? E eu acho que esse ponto que a Rebeca está trazendo aqui tem duas questões, né? E eu acho que principalmente porque ela trabalha na área de saúde, né? Então, tudo que está acontecendo hoje na área de saúde, toda essa corrida para se preparar para com a vacina, está todo mundo olhando para a parte da pesquisa, né?
Então, como está sendo feita a vacina, como preparar, mas tem aí um exército de pessoas trabalhando na parte de compras, né? Para ter os insumos, ter os produtos, as embalagens, as seringas, as ampolas. E realmente, a área de compras, muitas vezes, ela não é dada a importância necessária numa organização, né? Apesar de ser fundamental, muitas vezes não é dada essa importância. E é quem faz o trabalho e ali não aparece, né? Então, eu acho que é fundamental, Rebeca, realmente a gente conseguir trazer essa importância, né? Porque a área de desenvolvimento, pesquisa e manufatura tem o seu peso, mas sem a organização por trás disso ali de um comprador, conseguindo trazer o custo necessário, conseguindo ter os insumos na hora certa, não seria completo, né? Então, um bom ponto. Eu concordo contigo que, principalmente nesse ponto que você trouxe aqui ligado à área de saúde, tem uma preocupação muito grande, né, na ciência, mas precisa trazer um pouco de luz aí nos compradores que estão se desdobrando para conseguir. Imagina, a gente precisa vacinar o mundo, né? Então, ter aí os insumos na hora certa, no custo certo, é fundamental. Muito boa pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, Wolf, do Anderson Baggio. Wolf, no seu ponto de vista, o que é mais importante durante a escolha de um fornecedor para novos projetos? Eu acho que a escolha de um fornecedor, muitas vezes a gente, eu digo que não deveria ser custo, né? Mas deveria ser aquilo que a gente falou que é o relacionamento, é a confiança, né? Então, muitas vezes a gente, na hora de um projeto, faz lá os testes de mercado e a gente identifica, então, no mercado qual que é o melhor custo, né, qual que é o melhor preço que você poderia comprar aquela peça, né? E muitas pessoas se confundem de achar que, bom, então é daquele fornecedor que eu devo comprar. E, na minha visão, não é bem assim. Eu acho que o teste de mercado ele serve para estabelecer com qual o melhor preço que você poderia comprar, né? Mas toda a parte, que nem eu mencionei, né? Quando a gente vai comprar lá uma ação, a gente faz toda a preparação de olhar e conhecer a empresa, a confiança de que você tem um fornecedor capaz, que é um fornecedor estável, que é um fornecedor que não vai amanhã te trazer problemas, tanto de custo, tanto de relacionamento, eu acho que aí é um fornecedor, óbvio, eu não vou nem falar a capacitação técnica de cada fornecedor, porque eu acho que daí já é item que exclui na hora de você participar aquele fornecedor participar do seu bid, né? Mas todos os aspectos, na verdade, comportamentais, né? De como que aquele fornecedor se comporta, qual que é o histórico dele, é um fornecedor confiável, então eu acho que isso que deveria ter o maior peso na hora da escolha de um fornecedor, porque é igual, principalmente no mercado que a gente atua, né, que é o mercado automotivo, não dá para você ficar trocando de fornecedor toda hora, então realmente é um casamento, né? Então tem que ter uma visão de longo prazo e você entrar ali para um casamento com um fornecedor onde você não está muito certo se aquele fornecedor tem o comportamento que você no futuro vai te ajudar a resolver os conflitos de forma pacífica e de uma forma construtiva, então não faz sentido você escolher aquele fornecedor. Então a escolha deve estar muito mais relacionada a isso, Anderson, aos fatores de negócios históricos, né, de como que é aquele fornecedor, comportamento, como que ele vai ser o futuro parceiro seu, né? Acho que tem uma coisa, se eu puder agregar, Wolf, que é uma coisa que eu acho que às vezes os fornecedores não levam em conta. Existe uma coisa que é o preço, sem dúvida é importante, mas é um dos fatores. Agora, existe uma outra questão que é o valor. E o valor é diferente. E eu sempre me perguntava, quando tinha que tratar com algum cliente, ok, o que de valor a gente pode levar para o cliente? Porque tem uma questão, quando a gente trata valor e não preço, que é
muitas vezes aquilo que é valor para o seu cliente, para você é uma coisa barata, é uma coisa que você pode fazer. Então, quando você pensa nessa diferenciação entre valor e preço, e que você consegue agregar dentro de um processo de decisão de fornecedor, num processo desses, quando você consegue agregar valor, você consegue fazer a diferença dentro de uma, vamos dizer, de uma concorrência desse tipo. Porque no final das contas, claro que o preço é importante, o preço vai nortear muita coisa, mas o preço, a gente vai ver, e cada vez mais é assim, os preços vão ser muito parecidos, né? A diferença vai ser pouca, mas agora o que você consegue trazer de valor para o seu cliente, isso pode fazer toda a diferença. E às vezes o valor se traduz em determinados custos que são muito maiores do que o preço, né? Então, quando a gente pensa, quando a gente tem a visão de valor, eu acho até mais significativa do que ficar só olhando no preço. Com certeza, com certeza. Nós temos uma outra pergunta aqui, da Esther. Wolf, você acha que no início de um projeto o time de compras deve participar de forma tão significativa quanto os projetistas ou time de vendas e marketing? Com certeza. Porque eu acho que trazer o comprador logo no início do projeto traz o conhecimento de custo logo de início, né? E decisões que normalmente são tomadas no início de um projeto e que se o comprador não está ali para poder também ter o voto dele um peso, né, na tomada da decisão, muitas vezes você acaba indo para um caminho que depois lá na frente vai se perceber que não foi o melhor caminho tomado, né? E daí é tarde demais, porque o projeto já está numa fase que não faz sentido voltar, né? Então, a gente vê isso muito quando o comprador não se envolve desde o início, né? Então fica só a ótica realmente do que o cliente quer, mas muitas vezes o que o cliente quer pode ser feito de diversas formas, né, soluções, e daí você acaba utilizando uma matéria-prima que não é mais adequada, você acaba utilizando um processo que você não tem um fornecedor que naquele momento ou no país tem aquele processo, então poderia ser o mesmo desenho, você poderia entregar o mesmo produto para o cliente, só que através de um processo de fabricação que aqui na região seja mais barato, né? Então, enfim, é fundamental. E eu acho que cada vez mais a gente tem envolvido, né? O que eu tenho visto é que a gente tem tido um benefício de envolver o comprador nessa fase inicial, do que deixar só para depois que as decisões já estão tomadas, que é o que muitas vezes acontece, né? Depois que está tudo tomado, bom, manda lá para a área de compras para eles comprarem, né? Daí, a hora que o comprador vai para o mercado, ele vê que foi definido por uma matéria-prima que não é matéria-prima disponível na região, foi utilizado ali, definido por um processo que não é um processo que na nossa região é o mais barato. Então, é fundamental realmente trazer as equipes de compras se envolverem desde o início da concepção do projeto, né? Legal, maravilha. Eu não sei, aparentemente já não tem mais nenhuma pergunta. O YouTube também nada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no Facebook. Bom, acho que era isso mesmo que a gente tinha de pergunta. Tá bom, Rolf, acho que a gente já pode caminhar aí para o encerramento. Mas antes de terminar, queria ver se você não tem uma mensagem final aí para a nossa audiência. Não, legal. Bom, Ali, eu queria mais uma vez aí te parabenizar, né? Eu tenho assistido as suas lives e o material semanal que você tem publicado, né? Realmente eu fico impressionado aí com a qualidade das abordagens, né? E eu posso dizer que as técnicas que você tem apresentado são muito úteis aí quando aplicado de forma realmente não só você traz muito do que pode ser aplicado na prática, né? Então queria te parabenizar aí pela iniciativa e também pelo seu profissionalismo de disponibilizar esses conteúdos gratuitos, né, nas plataformas, de temas aí que ajudam muito os compradores no dia a dia, né? Eu vou só trazer um exemplo aqui. Você falou outro dia sobre essa questão de negociar ser um dom, né? Muitas pessoas acham que você nasce com dom para ser um negociador e, na verdade,
pode ser que tenha pessoas que têm mais facilidades, né? Mas não que você tenha que nascer com o dom, né? Então, só para exemplificar que eu tive um chefe, né? Que uma vez ele me pediu aí um feedback, né? E daí eu falei, poxa, eu acho que assim, eu elogiei a parte de como qualidade, né? Dele ser uma pessoa organizada. E ele falou, Wolf, na verdade, o que você está vendo como uma qualidade é o meu maior defeito. Eu não sou um cara organizado. Eu sou um cara totalmente desorganizado. Se deixar aqui por mim, isso aqui viraria uma bagunça. A mesa dele era toda organizada, até a forma como ele punha o copo assim, tinha um lugar e tal. Ele falou, o que você está vendo aqui é o meu maior problema. Eu sou um cara totalmente desorganizado, é o meu maior defeito. Você está vendo aqui uma pessoa organizada porque eu me preparo para isso, né? Então, muitas vezes, a gente coloca foco naquilo que a gente faz de melhor e não olha as nossas oportunidades, que é onde a gente precisa melhorar. Então, você às vezes pode não ter aquela aptidão tanta para negociação, mas se você treinar, se você estudar e se dedicar àquilo, você pode sim virar um ótimo negociador. Então, eu carrego esse exemplo para minha vida. Depois que ele me falou aquilo, eu falei, poxa, então dá para a gente realmente ter resultados aí muito positivos nas nossas áreas de fraquezas, né? Então, se a sua área de fraqueza é a parte de negociação, eu recomendo aí o curso que você está apresentando. Inclusive, quero me inscrever para participar. Em breve eu vou abrir de novo. Mas é isso, você sabe que essa foi uma coisa que eu sempre valorizei muito, que é essa questão de ser prático, né? Eu fiz muito curso aí na minha vida, que eram aqueles cursos que a gente fala sair com Jesus no coração, né? Mas na prática, de fato, você não conseguia implementar nada. Então esse foi sempre um cuidado que eu tive muito grande realmente para garantir que tudo que eu estivesse passando de conteúdo possa ser implementado de imediato, né? Então esse é um cuidado que eu tenho muito. E essa questão de aprender a negociar é interessante. Eu sou um exemplo. Eu não nasci com dom de negociação, né? Você vê, hoje tô aqui, né? Então isso é muito legal. Bom, Wolf, foi, nossa, um prazer enorme estar aqui com você, de verdade. Eu espero que, se a nossa audiência teve metade do prazer que eu tive em estar nessa live com você, vai sair todo mundo extremamente satisfeito, viu? Porque foi muito bom. Eu acho que foi um conteúdo extremamente rico, que a gente consegue aplicar de imediato. Então, valeu muito a pena. E, pô, valeu, eu quero repetir no futuro. Legal, bacana. Vamos trazer uma mesa redonda e trazer mais profissionais aí para a gente trocar experiências, né? Isso, vamos fazer isso sim. Bom, então, caminhando Bacana. aí para o encerramento, eu só queria lembrar aí a nossa audiência que eu estou com essa maratona de lives, então todo dia. Então amanhã às 8 horas da noite eu estou de novo aqui no Instagram respondendo as dúvidas da audiência. Então o pessoal entra ao vivo comigo e faz as perguntas. Na quinta-feira eu tenho a minha live, que já é mais tradicional. Toda quinta-feira eu tenho live às 8 horas da noite. E aí é sempre um assunto diferente. O assunto dessa quinta-feira em especial é bem legal, que a gente vai falar sobre como a emoção pode influenciar dentro da negociação. Então a gente ouve muito as pessoas dizerem que não, o negociador ele tem que ser isento de emoção. E aí eu vou tratar nessa quinta-feira se isso dá para ser isso ou não dá, como é que a gente tem que fazer, como é que faz para negociar com ou sem emoção. Então, e na sexta-feira eu volto com perguntas, sábado de manhã estamos aí em live de novo, então tem uma maratona bastante grande e tudo se preparando para a Semana do Negociador. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreve, vai valer muito a pena, vai ser uma semana bastante intensa, bastante rica. Então, quem não se inscreveu ainda, vai lá no link que está na minha bio e se inscreva. Então, Wolf, Legal, muito bacana. Vou me obrigado. inscrever nessa maratona. Muito Por bom. favor, eu conto com você lá. Perfeito, legal. Agradecer também a todos aí. Muito obrigado, viu, Alexandre? E a participação aí de todos os amigos, colegas e profissionais aí que estavam junto com a gente. Legal, obrigado pessoal e eu vejo vocês amanhã. Até lá. Tchau, Bacana. Tchau, Wolf. tchau.